Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Estamos aqui novamente. Mais um vídeo que nós gostaríamos que você pudesse compreender o tema de hoje. Você pudesse absorver o tema de hoje. O tema que você vai ouvir hoje sobre a verdade que está sendo silenciada. Isso é uma coisa que está acontecendo hoje, nesse momento presente da humanidade, em todas as repartições deste mundo. A verdade está sendo silenciada. E é um assunto muito interessante, profundo, e tem base na palavra de Deus. E vou mostrar para você de onde surgiu esta perseguição e a distorção da verdade e para estabelecer realmente a mentira nesse planeta dos mortais. Eu sou José Maria, nosso canal, o Pregador da Cruz. Venha conosco para que nós possamos conversar a respeito desse assunto. E aqui peço a você teu like. O teu like é importante para que o YouTube possa ir para frente esses estudos da Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus é a verdade e a Palavra de Deus é a Palavra de Deus absoluta. No momento que nós estamos agora, nesse tempo presente, e onde as pessoas estão correndo para cima e para baixo, no mundo todo, buscando a verdade sobre os tempos dos fins. Venha conosco. Quero passar para você a palavra de Deus. Ela tem como objetivo, já disse para você em outras lives, ela tem como objetivo trazer a verdade para você. A verdade que liberta, que é Jesus. A verdade que restaura, que é Jesus. É a palavra de Deus que está no mundo atual. É a palavra de Deus que o próprio Deus colocou para que pudesse trazer o homem, para aqueles que viessem a entender e aceitar com o coração aberto, com simplicidade, a verdade que é Jesus em sua vida. Para que essa pessoa pudesse ter Jesus no seu coração e que a sua vida fosse mudada, reintegrando ela, reconciliando ela com Deus, criando aquela paz com Deus através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então essa pessoa viesse então entender a excelência da verdade de Deus pela Bíblia, a palavra de Deus. E para isto, o primeiro passo é a pessoa realmente abrir o coração e abraçar esta fé no Senhor Jesus, sem a qual salvação, sem a qual santificação, essa pessoa não irá entender a palavra de Deus, ficará ainda a palavra de Deus escura para ela, incompreensível, sem entendimento, porque quem traz entendimento para a pessoa da palavra de Deus é o Espírito Santo. Quando a pessoa, aquele homem, aquela mulher, ele passa a entender que Jesus Cristo deve ser o seu Senhor, o Salvador de sua vida. Daquele momento em diante, então, o Espírito Santo passa a selar essa pessoa, como eu já falei aqui em alguma live passada, e você pode acompanhar a respeito de Efésios, capítulo 1, versículo 13, no Novo Testamento, Cartas a Efésios, onde o apóstolo Paulo fala: depois que vós ouviste a palavra da verdade, a palavra da salvação, da qual vocês creram, e tendo também dele crido em Jesus Cristo, você ouviu a palavra da verdade, a Bíblia, a pregação da verdade pela Bíblia, pregadores por todo mundo, nesses 2000 anos, pregando a palavra de Deus, pura palavra de Deus pela Bíblia, nas suas mãos, em situações diversas, em lugares diversos no mundo todo.
Ele fala assim, depois de ouvir a palavra e tendo nele também crido, seria nele o Senhor Jesus Cristo, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então você ouviu, a pessoa creu no Senhor Jesus Cristo através do Evangelho da Salvação, a Bíblia. Então, aí foi selada com o Espírito Santo da promessa para dar a essa pessoa a vida eterna para ela. Aí o versículo 14 fala que porque o Espírito Santo é o penhor da nossa herança para o louvor da glória de Deus. Isso é importante. Isso é fundamental. Então a pessoa passa a cair as escamas dos olhos, cair a cera dos ouvidos, coração degela, fica sensível, vai entender as maravilhas sobre Deus e a vida com Deus hoje e eternamente através da Bíblia. Agora, quando nós estamos olhando para a palavra de Deus, nós devemos ter a ciência em nossos corações, ter o conhecimento. Vou passar para você um texto porque eu estava observando essa semana uma situação que estava envolvendo uma entidade brasileira e nessa entidade, num podcast, um jornalismo das redes sociais, uma emissora tal na rede social, com seus jornalistas, fizeram uma crítica a tal entidade, a tal presidente dessa entidade, e aí então houve uma represália da entidade maior do esporte brasileiro, do futebol, e essa entidade então pressionou a esse jornal de mandar seus jornalistas embora, por ter falado a verdade, discutindo sobre a veracidade, sobre a verdade, sobre os princípios éticos e morais, e assim por diante. Foram então mandados embora. Seria, a verdade não pode ser dita, porque foi falado, e nós sabemos que contra fatos não há argumento. O apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, ele fala que nada podemos contra a verdade, a não ser pela própria verdade, porque a própria verdade dá testemunho de si mesma, a própria verdade defende por si mesma, e aí então ficou esta situação, um tanto assim complexa, né? Houve uma perturbação, houve um desconforto ali, mas e a coisa está rolando. Agora vou pegar na Bíblia quem levou o homem a ter esse comportamento de não gostar de ouvir a verdade. Quem foi o ser que levou o homem, criatura de Deus, a princípio no Éden, perfeito, a imagem e semelhança de Deus foi criado o homem, mas está com uma imagem e semelhança deturpada pelo pecado, mas ainda somos criaturas de Deus, estamos no mundo de Deus, e Deus tem ainda o amor por nós, seres humanos, tanto para aqueles que estão salvos em Jesus Cristo, como aqueles que não estão salvos ainda, que poderão ser salvos. Deus tem um amor gigante pelo ser humano. Já citei aqui João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê em Jesus não pereça eternamente num lago de fogo, mas venha ter vida eterna. Pois bem, eu vou ler um texto para você e você vai começar a entender a profundidade da palavra de Deus. Se você já entende, então eu gostaria que você passasse essa verdade à frente, compartilhasse ela, esse estudo aqui, compartilhasse, jogasse para seus amigos do Brasil, se você tem amigos na África, na Europa, língua portuguesa, língua espanhola, jogasse para frente, porque é muito importante, que vou dizer aqui agora, que é a raiz, é a base de um assunto muito profundo,
do que eu falei. Ontem fiz uma live. Você pode ver realmente que o próprio Deus tem falado isso várias vezes em algumas lives, que no futuro próximo, agora na grande tribulação, quando a igreja de Corpo de Cristo for arrebatada, o próprio Deus vai lançar sobre a humanidade que rejeitou Jesus, nessa atual dispensação da graça. Falei também no vídeo passado sobre as dispensações que Deus trabalha tempos em tempos, com corpos de leis, princípios e valores espirituais para tempos e tempos com a humanidade. E hoje é o tempo da graça de Deus, é o tempo da dispensação da graça, é o tempo da igreja do Corpo de Cristo, e essa igreja vai ser arrebatada, sairá da terra, perante os olhos da humanidade. Logo, logo, no futuro próximo, os fatos estão claros aí, estão acontecendo os fatos. E aí, então, eu falei então que o próprio Deus, essa geração que está aí ímpia, desobediente, rebelde, contradizente, cometendo impiedades, cometendo perversidades perante o Criador, é claro, esse Deus não vai deixar barato, não vai deixar por menos chegar e punir essas pessoas. Que vai acontecer. Bom, eu falei a verdade para vocês e vocês criaram uma máxima que a mentira é verdade e a verdade é mentira. Então Deus, você vai ler esse texto um dia lá. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 12, você vai ver lá o versículo 10 a 12, onde Deus vai lançar sobre o homem a operação do erro, para que esse homem venha crer na mentira e vai selar com a mentira, vai abraçar a mentira, e essa mentira levará ele para o lago de fogo eternamente. Que essa mentira vai ser a mentira do anticristo, que vai engodar eles, vai enganar, vai persuadi-los, vai iludi-los, e vai fazer eles colocar a marca da besta na mão direita ou na testa, para a condenação espiritual deles. Então eu vou ler para você aqui, então, onde tudo começou, o jogo de jogar a mentira como se fosse verdade. Olha só, Gênesis capítulo 3, você vai ler comigo, Gênesis capítulo 3, o primeiro livro da Bíblia. E reforça você aqui, para você ler a Bíblia. Lê a Bíblia todos os dias. Lê a Bíblia todos os dias. Faz um propósito em sua vida, lê a Bíblia todos os dias. Você vai pegar de Gênesis ao último livro da Bíblia, Malaquias, no Velho Testamento. Você vai pegar de Gênesis a Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. São 39 livros. Você vai ler, e ao mesmo tempo você vai ler o Novo Testamento, no mesmo dia, de Mateus a Apocalipse. 27 livros. Na soma, 63 livros. Que seria, 66 livros. Que seria, você vai ler um capítulo do Novo Velho Testamento e um capítulo do Novo Testamento. E fazer uma proposta, dentro de um ano, você ler toda a Bíblia para ter o conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá então. Vamos para o texto. É importante. Olha só o bate-papo aqui da serpente, o animal mais astuto, mais esperto. E você vai entender aqui que a serpente não rastejava, ela andava de pé. O texto vai dizer, Deus vai mostrar para você, você vai entender esse texto aqui bem claramente agora. Vamos lá, então fala assim: ora, a serpente era mais astuta, mais sagaz, mais ardilosa que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente, sagaz, rápida, ligeira, esperta, do que todos os animais do campo. E Deus tinha feito, olha só. E esta, disse a mulher. Aqui que vai passar para você que fala aqui o texto, e esta disse a mulher. Mas a serpente nunca falou. Nenhum animal falou. Você pode dizer o papagaio fala, não, o papagaio imita. Nenhum animal falou. Não falou, não fala e não falará. Mas aqui fala que ela disse à mulher. Tá certo?
Aqui, vou mostrar para você o texto, depois eu vou falar quem está por trás. E fala assim, e disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, contrariando o argumento da mulher. Mas como pode a serpente ter conhecimento daquilo que Deus tinha passado para Adão e Eva no Jardim do Éden? Deus falou com Adão e Eva em particular, e ele não chamou aqui nenhum dos animais, ou os animais que existiram no Jardim do Éden, para fazer parte dessa conferência que Deus iria de fazer com Adão e Eva. Porque o texto fala que, versículo 15, capítulo 2, de Gênesis, fala assim, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E ele não fez uma conferência com os animais. Ele não chamou todos os animais, vamos conversar, vem cá que eu quero passar um mandamento para Adão e Eva aqui, e vocês têm que ouvir para vocês serem testemunhas de que não estarei realmente mentindo para Adão e Eva. Serão prova testemunhal de que visual e auditiva tal, que eu vou falar para Adão e Eva, e quando aconteceu o erro, eles tropeçarem e caírem, vocês são testemunhas que eu falei para eles a verdade, e eles caíram. Não, jamais. Aqui fala que Deus falou para o homem. Deus falou para o homem. Deus tratou com o homem aqui. E é muito importante isso aqui. Então vamos lá então. Olha só então. E fala assim. Então subentende que esse estudo aqui é muito profundo. E fala que quando chegar no texto, vou mostrar para você quem está por detrás de fato. Então fala assim. Versículo 3, vou repetir. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem tocareis. Não, Deus não falou tocar. Deus não usou a frase tocar. Vou repetir o versículo 17, capítulo 2, que Deus falou, e não que a mulher falou. Versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Aqui Deus falando para Adão e Eva, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você percebe que não tem aqui a palavra não tocareis. A mulher acrescentou isso aí. Então o que seria? Ela deu uma brecha para o inimigo usar essa brecha. Aí versículo fala assim, então versículo 4, a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Opa, a serpente mais sagaz, mais astuta, mais inteligente dos animais, contrariando a Deus, o Criador, rebelião dos animais. Já não bastava a rebelião que teve antes do universo existir, da rebelião dos anjos que caíram, com Satanás e seus demônios lançados dos céus.
o nome dele era Lúcifer, agora mais ainda, uma criatura serpente? Não. Essa certamente não morrereis. Aqui vai dizer então, aqui fala, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes o fruto, se abrirão os vossos olhos. Aqui vai mostrar quem está por trás. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eu pergunto, vou mostrar para você num outro estudo mais para frente, mas eu quero dar uma pincelada aqui agora, porque esse argumento aqui, eu vou pegar um texto que está no livro de Isaías, capítulo 14. Vou mostrar para você então um texto que mostra quem está por trás da serpente. Olha só, versículo 4 fala, versículo 5 fala, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem ou o mal. Sereis como Deus. Mas estava induzindo a Eva a dizer, enganando a Eva, dizendo que o seu Deus, jogando já o verde para colher o maduro, que Deus está mentindo para Eva. Que Deus não queria que Eva comesse do fruto para que Eva não fosse igual a ele. Uma conversa de astúcia mesmo, de ardilosa mesmo. Só que, olha só, quem fez essa mesma conversa, teve esse mesmo intento antes do universo existir. Não era angelical antes de tudo existir, do universo existir. Olha só quem está por trás. É Isaías, profeta Isaías 14, verso 12 a 15. Olha só, aqui fala então a profecia que Deus passou para Isaías falar. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações. E tu dizias no teu coração, subirei ao céu, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados norte dos céus. Subirei acima das mais altas nuvens, e aqui vem aqui quem está por trás da serpente. Aqui fala quem estava por trás da serpente lá no Éden, conversando com Eva. Serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está. Quem está por trás da serpente. Serei semelhante ao Altíssimo. Aqui a estrela da alva, no passado, antes de tudo existir, era Lúcifer, um anjo protetor, querubim da guarda de Deus. O mais poderoso dos anjos, geral, seria o primeiro-ministro do império, o reino de Deus que existia naquela época. E ele quis ser igual a Deus. O texto falou lá, ele caiu. Subirei, serei igual ao Altíssimo. Aqui ele mentiu para Eva, colocando no coração de Eva uma mentira dele na Eva. Ele fala assim, porque Deus sabe, Eva, no dia em que dele comer desse fruto, presta atenção, Eva, analisa bem, tenha entendimento, analisa, presta atenção, se abrirão vossos olhos, quando você comer esse fruto, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Porque, olha só, ele fala aqui, ó, porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai ser como ele. O que seria? Esse teu Deus é mentiroso. Esse teu Deus é exclusivista. Esse teu Deus é egoísta. Esse teu Deus é parcial. Só ele quer ser Deus. Só ele quer ser o Todo-Poderoso. Só ele quer ser a máxima.
Ele não quer repartir a sua glória, o seu poder, seu trono com ninguém. E você, então, você tem que contrariar isso aí. Você tem que se opor a isso aí. Você tem que bater de frente com o teu Deus e você tem que comer esse fruto aí. Porque se você comer desse fruto aí, Eva, você vai ser igual a Deus. Poder igual. Poder de decisão igual. Poder de guerra igual. Poder de batalha, poder de domínio igual a ele. Então você tem que reivindicar isso aí. Então eu digo a você que se você quiser realmente esse poder, você tem que comer esse fruto aí. Se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. Aí morre a nota. Aí é dois poderes. Só que aí fala então que e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, ser igual a Deus, em poder e autoridade, seria Eva onisciente, onipresente, onipotente, igual a Deus, absoluto. Ela caiu nos laços de Satanás. Comeu, mordeu, mastigou, engoliu, tomou do seu fruto e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Veio a queda. Veio a queda. Então, seria, o Senhor Jesus fala realmente sobre ele, sobre esse ser, mostra abertamente sobre ele e fala realmente que ele é o pai da mentira. E seria, nos tempos modernos, atuais, chegando já no limiar da saída da igreja e corpo de Cristo, é notório que a verdade ela está sendo perseguida, ela está sendo cerceada, ela está sendo realmente minimizada, ela está sendo realmente abafada. Estamos percebendo isso aí. É fato. Mas por que as pessoas têm medo da verdade? Por que as pessoas não gostam de ouvir a verdade? Por que as pessoas não gostam de andar na verdade? Por que as pessoas não gostam de estabelecer a sua vida na verdade? Por que as pessoas não trabalham na escola, na sociedade em geral, no Brasil, nas nações? Eles gostam de primar pela mentira, no fraude, no engano, na corrupção, na fraudulência. Por que essa geração, passado, presente e futuro, até o terminar da plenitude dos tempos da humanidade, o homem vai se dar o luxo de abraçar esta mentira, para tirar proveito, para ganhar mais, para ter mais benefícios, para ter mais projeção, ter mais holofote, ter mais sucesso na vida, ser mais badalado, mais querido, em busca do din-din. Porque diz que o dinheiro traz poder de fama, mas o apóstolo Paulo fala, quero terminar aqui, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quem entrou nesse caminho de amar o dinheiro, entrou em desgraça, sofrimento, pavor, tortura, e cadeia, e morte, e desgraça para a sua família e a sua geração. Então eu digo para você que é importante nós abraçar a verdade, que é Jesus, e descansar nela. O Senhor Jesus foi condenado por falar a verdade. Sim, o primeiro plano de Deus, o plano principal de Deus para o Senhor Jesus Cristo na terra, era ir à cruz mesmo e salvar a humanidade de seus pecados, e mais para frente aqueles que aceitassem esta cruz selaria, confirmando a sua salvação eterna nos céus com Deus. Mas ele falou a verdade para as autoridades, para o povo, usando o Velho Testamento, usando a palavra de Deus. Está escrito, examinai, está escrito a palavra de Deus, examinai a Escritura, porque nela vocês vão achar
sobre mim, sobre a vida eterna. A escritura que Jesus falava era a Torá, a Tanakh, era Moisés e os profetas. Vai em Moisés, vai nos profetas, vocês vão ouvir falar de mim. E lá que está a vida eterna sobre mim. Os profetas me falaram que eu viria, iria até a cruz, morreria na cruz, e depois, no terceiro dia, ressuscitaria, ia para o Pai. Enfim, verdades que levou ele para a morte na cruz. E verdade que essa é a verdade tal, que para quem aceita ela, abraça a verdade, tem vida eterna nos céus com Deus. E para isso concorra você e diga a você, venha estar com Jesus. Venha abraçar essa fé no Senhor Jesus. Deixa a mentira de lado. Deixa a mentira para os mentirosos. Deixa as mentiras para os fraudulentos, para os ímpios, para os maquiavélicos, para os inimigos de Deus. Mas você que ama ao Senhor Jesus e quer abraçar a fé no Senhor Jesus, venha para a verdade que é Jesus. Ele te dará a liberdade, a vitória, a esperança eterna e selará a tua vida para toda a eternidade nos céus com Deus. Termina aqui com o versículo que ele falou. Conhecereis a verdade, e essa verdade que sou eu, Jesus, vai te libertar deste mundo mal e te colocará nos céus de Deus, junto com o Senhor Jesus eternamente. João 8:32. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até nosso próximo vídeo. Aquele abraço.